Este é o primeiro de 3 episódios sobre rock progressivo, que é um estilo de música rock que eu, Vasco, gosto muito e que o Bernardo me deixou partilhar com todos aqueles que nos ouvem. Neste primeiro episódio vou essencialmente tentar definir a título pessoal aquilo que é o rock progressivo. Esperemos que gostem e não percam sobretudo os próximos episódios que serão ainda mais interessantes. Obrigado. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Bernardo, hoje é um episódio muito importante. Então, Vasco, Vamos falar sobre falamos música. sobre música. E não é uma música qualquer, pá, é rock prog, rock progressivo, progressive rock, prog rock. Peço desculpa, estou muito entusiasmado. Isto é o primeiro podcast de dois e de facto dois que são uma introdução ao rock progressivo, que é um dos meus géneros musicais preferidos, o rock progressivo. Tem que ser em duas partes, porque antes, enfim, de gravarmos os podcasts, fazemos assim um script, não é? Eu partilhei o script com o Bernardo e pronto, quando o Bernardo me diz, epá, se calhar é melhor fazer isto em 2 episódios, 2 podcasts. E de hoje já é ser bastante otimista, porque tu até conseguirias fazer mais se te deixássemos. Repara, Aliás, se este episódio é a introdução e tem duas exatamente, partes, ainda pode haver um desenvolvimento e uma conclusão, vai se haver formos rigorosos. muitos desenvolvimentos. Uma introdução não é o caso, é que de facto o que eu preparei só dá mesmo para uma introdução. E pronto, olha, por acaso também tem piada, tu sabes que eu gosto muito de música e havemos de falar muito sobre música neste nosso podcast, só contar aqui uma coisa muito que eu não queria que as pessoas que nos estiverem a ouvir que deixassem de saber, que é, pronto, nós temos uma daquelas Google Sheets partilhadas, não é? Onde temos vários separadores com os vários temas e há um dos separadores que é música. E eu fiquei encarregue por preencher o separador da música com alguns temas. Quando tu foste ver, mandaste-me mensagem e a mensagem dizia: caraças, caprichaste na música. Pronto. Isto não estava à espera, isto não estava no script. Este não estava, pá. É só o elemento de surpresa. Pronto, olha, este é o primeiro podcast sobre música, é sobre o rock progressivo e é o primeiro de 2 para introduzir as pessoas que não conhecem, até mesmo aquelas que já conhecem, a este género musical. Vou só aqui dar 3 notas muito rápidas antes de começar. Tudo aquilo que eu vou dizer sobre rock progressivo é importante que percebam que é do ponto de vista de alguém que ouve este género musical há 16 anos, cerca de 16 anos, mas não sou nenhum especialista na matéria, quer dizer, não estou há 16 anos a estudar sistematicamente o rock progressivo, quer dizer, ando a ouvir com bastante regularidade rock progressivo, pronto. Gosto muito e entendam isto como alguém a falar sobre algo que gosta muito. A segunda coisa de facto é ingrato resumir o rock progressivo em coisa de, sei lá, 2 episódios, dá para aí o quê? 1h20 ou o que seja. Portanto, necessariamente vamos ter que falar disto sobre um modo muito geral e pronto, e como tu já disseste há bocado, não é? Em próximos episódios vamos estudar as variadíssimas ramificações do prog rock, falar de bandas, de músicos, de álbuns específicos e haverá tempo para isso tudo, mas hoje vamos ter que passar um bocadinho ao de leve. E em terceiro lugar, o meu objetivo principal disto tudo, quer dizer, é conseguir que não só tu, Bernardo, mas as outras pessoas, quer dizer, criar nas pessoas o desejo de ouvir algo de prog rock. Eu vou dizer, isto é rock progressivo, mas eu vou dizer mais vezes prog rock, que é, enfim, que é progressive rock. É o calão. É o calão, pá, e é mais fácil. É o vernáculo técnico. 2 sílabas, prog rock assim muito rápido, é mais rápido do que rock progressivo, senão nunca mais saímos daqui. Mas o meu objetivo é criar nas outras pessoas o interesse e o desejo de ir perceber o que é isto. Então, da minha parte, eu já disse, não é? Hoje isto há cerca de 16 anos, portanto, aí à volta dos meus 13, 14 anos, comecei a ouvir, peço desculpa, rock prog. Na altura tinha um professor de guitarra que andava a exortar-me para comprar um CD que tinha assim uma capa meio estranha, do ano de 1973, editado, lançado em 73, numa altura em que eu, pronto, queria ouvir mais música rock, o rock tradicional, digamos.
pronto, até que ele me convenceu, era um CD da banda Genesis, de que iremos falar na segunda parte, não é? Desta dupla de podcasts, e desde que eu comprei esse álbum e o ouvi pela primeira vez, a minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. E pronto, é daí que veio o meu prog rock, peço desculpa. Vamos então aqui tentar definir o que é o prog rock. É sempre um bocado difícil definir géneros musicais, sobretudo como este, não é? Chega a ser um exercício ingrato, porque o prog rock, quer dizer, no limite posso dizer que é inqualificável. Da mesma maneira em que é inqualificável, por exemplo, a música clássica, não é? Ou seja, não existe nada que seja... ou melhor, que seja a música clássica é uma série de coisas. Também o prog rock também é uma série de coisas, não é? Ou seja, quando olhamos, por exemplo, para aquilo que chamamos de música clássica, olhamos normalmente do ponto de vista cronológico, não é? E vemos aquilo que é a tradição musical ocidental na sua quase totalidade, não é? Portanto, vemos o período, por exemplo, medieval, o renascentista, o barroco, o período clássico, né? Muitas pessoas não sabem que existe um período clássico da música clássica. Por exemplo, o Mozart ou o Joseph Haydn são do período clássico. Depois o pré-romântico, o romântico tardio, o impressionismo, o neoclassicismo, o pós-modernismo, ou seja, tudo isto é música clássica, não é? Do ponto de vista cronológico. Pronto, o prog rock existe há coisa de 50, 60 anos mais ou menos. Ou seja, quando olhamos para o prog rock não vemos do ponto de vista cronológico, porque enfim é tudo muito, enfim, as coisas acontecem todas em cima de uma das outras, mas também é constituído por uma série de subgéneros, podemos chamar assim, uns mais parecidos entre eles do que outros, mas que tornam de facto um bocado redutora qualquer definição do prog rock, não é? Por exemplo, falamos de nestes subgéneros existe o prog sinfónico, o prog metal, o heavy prog, o neoprog, o krautrock, o Canterbury Scene. Por exemplo, o Canterbury Scene vem de Canterbury, que é Cantuária, não é? Cidade inglesa, e foi um género de prog que surgiu na altura e que também se enquadra dentro do prog rock. Um género de música que surgiu, peço desculpa, na Cantuária e que se associa ao prog rock. Também ao prog folk, também ao prog eletrónico, há o jazz fusion, que no fundo é a fusão de jazz e rock, também se associa ao prog rock, há o rock psicadélico, o space rock, há também, para tu veres, Bernardo, movimentos de prog rock nacionais. Por exemplo, existe um género que se chama o rock progressivo italiano, por exemplo. Pronto. Enfim, só para explicar aqui que o rock progressivo são muitas coisas, não é? E também por ser um conjunto de várias coisas, também não é pouco comum que vários artistas que se associem ao prog rock não gostem que lhes seja atribuído esse rótulo, porque de facto quase que não quer dizer nada, não é? Então, mas se eles não gostam que lhes seja atribuído esse rótulo, o que é que eles normalmente se consideram, esses artistas? Epá, agora é que te lixei com esta pergunta. Agora é que me lixaste, pá. Ouve lá, onde se considerar rock só, imagina, uma banda que são os King Crimson, que falaremos no podcast a seguir, que quase que cada álbum é um tipo de rock progressivo diferente, ok? Um é mais sinfónico, o outro é muito mais experimental, o outro já está assim numa espécie de quase de pop new wave, prog, ou seja, os álbuns são tão diferentes. Por exemplo, a pessoa que está à frente dessa banda, que é o Robert Fripp, que é o guitarrista, é a única pessoa que participou, que esteve em que é o fundador e que esteve em todos os CDs, não gosta que sejam chamados rock progressivo, pronto. São rock, são música, enfim. Mas eu também, enfim, às vezes as pessoas também gostam de ser teimosas. É isso, às vezes também há ali uma certa... Exatamente, alguma teimosia. Manias, exatamente. Portanto, de facto existe um género musical e existem bandas que são e conscientemente sabem que estão a fazer música prog. Pronto. E eu quero arranjar aqui algumas maneiras de caracterizar aquilo que é o rock progressivo. Mas primeiro, é engraçado, não é? Nós também havemos de falar sobre política nestes nossos podcasts. Há um termo que é preciso esclarecer, que é o termo progressive. Pronto, progressivo, não é? Porque em inglês, não é? E sobretudo quem nunca tenha ouvido falar sobre o prog rock, e uma pessoa que tenha alguma ideia, enfim, de termos políticos e de ciência política, sobretudo os termos mais ligados à tradição anglo-saxónica, se ouvir a palavra progressive, vai
potencialmente associar o prog-rock ao movimento político, progressista, ou de esquerda, ou liberal, não é? Que é aquilo que são termos que estão geralmente associados. E quase Exatamente, que vai mas achar... não tem nada a ver não aqui tem no nada caso. a ver. Ou seja, isto não é um estilo musical que seja nem anti-direita, nem anti-conservadora, nem anti-religião, ou o que seja, não é? E isto é importante, eu não quero nada politizar esta conversa, de todo, mas é importante que se perceba que o termo progressive de prog rock não tem nada a ver com a sua aplicação política. Nada. Já vamos perceberem porque é que lhe chamaram progressive, pronto. Mas como é óbvio, quer dizer, os músicos e as bandas de prog rock tanto estão de ser de direita como da esquerda, crentes e não crentes, conservadores, liberais, o que seja. Pronto. Mas a música, há sempre exceções, não é por princípio de contestação política, de todo, nem música de intervenção, nem nada. Há casos, é verdade que há casos, mas não é o caso. Há casos, mas não é o geral, peço desculpa. Exatamente, por exemplo, quer dizer, há música, por exemplo, estou-me agora a lembrar da música punk. Normalmente é uma música que é antissistema, está associada a anarquismo, eventualmente. Estou a lembrar agora, por exemplo, música reggae, Legalize, está ligado a se calhar movimentos, podem até não ser políticos, mas movimentos cívicos e sociais sim. Que têm uma conotação política associada. Sim. E o reggae, por acaso... bandeiras políticas também associadas. E o reggae é uma conotação religiosa, não é? Exatamente. Os Rastafaris, aquilo, pronto, é uma seita, não é? Mas tem conotação religiosa. Mas sim, ou seja, não há... O princípio do rock progressivo não parte da política, não parte, se quiseres, de uma ideologia. No entanto, apesar de não haver esta coisa de contestação política, é importante dizer que é um estilo musical que aquilo que se chama o mainstream, não é? A indústria musical, não é? Terá tendência para relegar este estilo musical para segundo plano e às vezes até a ridicularizar. E já vamos ver porquê. E é engraçado que eu remeto para um artigo que se chama A Different Kind of Progressive, que é escrito por um professor universitário americano chamado Brad Berzer. O artigo é sobre rock progressivo e o título faz referência àquilo que eu acabei de dizer, não é? A Different Kind of Progressive, ou seja, não é o progressive do político, é o progressive da música, e ele faz essa distinção, e ele diz uma coisa engraçada, que é, por ser um género musical, como veremos, afasta-se muito do blues, não é? Como tu sabes, o blues é a base da música rock convencional, ou do rock clássico, não é? O rock clássico vem dos blues na América, não é? E como este estilo afastou-se logo de início, afasta-se muito dos blues, aquilo que são os médias mais mainstream na música, por exemplo, a revista Rolling Stone ou o New York Times, vão considerar o rock progressivo como uma traição à tal cultura progressista que esses médias apadrinham, não é? Pronto, isto é o que diz lá aquele tal Brad Berzer e é muito engraçado. Ou seja, por não ter conotação política e por trair aquilo que é a conotação de progressive política, não é? Se calhar estou aqui a confundir-me, eles acham que é uma traição, não é? Que este estilo musical é uma traição porque dizem-se progressivos, mas no fundo são um bocado, na sua aplicação, são um bocado o contrário. Já vamos ver o que é ser o contrário do progressivo, do progressivo político. Persiste a pergunta, no entanto, que é o que é exatamente o prog rock, não é? Há uma definição que é, enfim, pronto, há sempre definições, mas esta do Steve Hackett, que é o ex-guitarrista dos Genesis, da banda Genesis, que eu já falei há bocado, e é também um dos meus guitarristas preferidos, devo dizer, e ele diz que o prog rock é música sem limites. Em inglês ele diz, it's music without boundaries, sem limites. Mas agora surge outra pergunta, que limites, não é? Ele não diz, pelo menos eu não tenho a explicação dele sobre o que é que são os limites, mas aquilo que eu acredito, obviamente, e com base naquilo que conheço, não só da música dele, mas como do rock progressivo em geral, é que não são os limites para lá dos quais uma música deixa de ser audível e apreciável, não é? Não são esses limites, não é? Ou seja, é a mesma coisa quando eu vou numa estrada, quer dizer, os limites da esquerda à direita é importante que eu cumpra, não é? Porque se eu descarrilar, a coisa corre mal. Portanto, ele não está a dizer que é música para além dos limites no sentido de descarrilar e de fazer
pá, de fazer não sei o quê com a música, não é? O que eu acho que ele está a dizer é para lá dos limites impostos precisamente pela cultura do mainstream, pela indústria musical, não é? No fundo, que é uma música que se repete a si própria há anos com os mesmos 4 acordes, não é? Não sei se tu tens bem noção disso, e um dia também haveremos fazer podcast sobre isso. Vamos fazer um podcast sobre isso, pá, que é impressionante, pá. Todos não, os isso deve ser muito giro, deves ter vários exemplos que até podes passar para mostrar como isso é verdade. Ouve aí, pega na Ou seja, com os mesmos 4 acordes consegues cantar 15 músicas. É 15, 50, pá, estou mais. Pronto, disseste. Não, nós vemos numa altura, nós não temos noção, mas há um tipo que se chama Max Martin, que é um produtor musical sueco, pá, e ele é ou seja, ele é foi ele quem, ele é o compositor, pá, de inúmeros, pá, hits, pá, número 1 e número 10 e número 40 do mundo, hits número 1 e número 10, ou seja, do top 1, top 10, top 40, pá, é ele que os compõe. Depois o que ele faz negócio com as suas composições e põe as Lady Gagas e as Britney Spears do mundo a cantar as músicas deles. Pá, mas quando vamos ver, pá, é tudo igual. Pá, a batida muda um bocadinho, mas os acordes são os mesmos, pá. Pá, é impressionante. Ou seja, e isto é o limite que a indústria impõe para tornar aquilo tipo quase como se fosse fast food musical. Ou seja, ficamos viciados nos mesmos acordes, pá. Viciados, não é? E depois é aquela lógica do hit single, não é? Portanto, há aquela lógica da música do verão, não é? Portanto, verão 2019 houve uma música, mas 2020 já vai haver outra, que já deve estar a começar a passar agora. Os gajos agora devem estar lixados, porque o Covid não vai dar muito para a pista de dança, não é? Mas todos os anos há o hit single, pá, que se esgota num ano, que é descartado, e depois veio o próximo, percebes? É verdade, há anos que é assim. Há anos que é assim. Tem graça que eu lembro quando era pequeno, havia os CDs, nós ainda somos do tempo dos CDs, não sei se os nossos ouvintes mais jovens ainda sabem o que isso é, mas havia uns CDs que eram os Now, lembras-te dos CDs Now? Now. E aquilo todos os anos saía um Now novo 2001, Now 2002. Exatamente, Now 01, Now 02, Now 03, Now 99. Exatamente, pá. Não sei exatamente quando é que começa nem quando é que acaba. Mas era impressionante porque o Now, quando saía, eram as músicas de facto que toda a gente sabia de cor e que toda a gente adorava, e todos os anos saía um. No ano a seguir, quando saía, se tu fosse ouvir o Now do ano anterior, se em 2002 fosse ouvir o Now de 2001, eram músicas que tu já não ouvias. Obsoleto, pá! É obsoleto! Quem ouvisse aquilo era um falhado, um loser, como se diz em alemão. Exatamente. Em alemão, pá, exatamente, loser, pá, loser. Mas pronto. Mas é muito verdade isso. E quando o Steve Hackett diz que o prog rock é música sem limites, pá, é os limites da música pop do tempo 2. Atenção, eu gosto de pop e gosto do rock convencional, porque às vezes as pessoas acham, este gajo é um fundamentalista do prog rock. Não, eu gosto de pop, gosto do bom pop, mas hoje em dia, quer dizer, estas coisas da Kesha e da Gaga e não sei o quê, pá, é tudo igual. É tudo igual. E o que ele diz é, música sem limites é para além destes limites que nos são impostos, não é? Impostos por uma indústria musical, pá, que olha para a produção e para a interpretação musical do ponto de vista monetizável, pá. Enquanto isto der dinheiro, top, deixa de fazer dinheiro, segue para outra, pronto. Isso é curioso, desculpa estar a interromper outra vez, porque essa conversa sobre a indústria, se calhar até dá depois para outra conversa, mas essa questão da indústria musical e a influência que a própria indústria tem sobre aquilo que supostamente devia ser um ato livre e criativo, tem graça porque há pouco tempo, já posso procurar, mas já não lembro exatamente onde é que vi, mas li um artigo qualquer que explicava que a forma como nós ouvimos a música tem influência sobre aquilo que é imposto aos músicos. Ou seja, antigamente a forma principal de se ouvir música era CDs. Isso tinha um determinado impacto. Depois, imagina, rádio. Depois YouTube. Agora o facto da maior parte das pessoas ouvir através de Spotify, isso altera a própria estrutura das músicas. Completamente. E até no artigo mostravam vários exemplos em que, por exemplo, os refrões começam logo mais cedo. Porquê? Porque aquilo dos 10 primeiros segundos
a forma de monetizar as músicas aquilo tem um algoritmo qualquer que tem a ver com quanto tempo tu ficas. Sim. Exatamente, se tu conseguires ficar um determinado número de segundos na música, o artista já recebe créditos por causa daquilo. Então, para conseguir prender as pessoas aos tracks que elas ainda não conhecem, alterou-se a própria estrutura da música, tornou-se a música mais repetitiva, pôs a música a começar pelo refrão em vez de começar por uma estrofe, entre outros exemplos. E essa conversa está-me a fazer lembrar que não só a indústria influencia aquilo que os músicos fazem, como a própria forma como as pessoas decidem ouvir música acaba por ter um impacto grande ao nível de como é que a própria indústria quer que a música seja feita, não é? Bernardo, não sei se estou a dizer disparados. Não estás nada. Houve várias coisas que influenciaram. Por exemplo, quando passaste dos vinis para os CDs, não é? Tu nos vinis tinhas um limite de tempo por cada lado. Quando chega ao CD podes pôr 80 minutos de música, não é? Que era mais do que nos dois lados dos vinis, ou seja... isso também alterou as possibilidades dos artistas, mas agora depois vem os Spotify e os streams e não sei o que mais, e voltaste, ou seja, a própria lógica até do álbum, não é? A ideia de teres um álbum, quer dizer, à volta de um conceito ou de uma história ou o que seja, também se apagou um bocadinho, não é? Nós conhecemos o single da Lady Gaga, mas e as outras músicas do álbum? Ou seja, temos de perceber que ela se calhar tem 9 músicas, só conhecemos uma. Percebes? Exatamente, isso foi um efeito se calhar rádio, não é? Porque na altura ouvia-se CDs, depois começou-se a ouvir muito mais no rádio, na altura em que as pessoas começaram a andar todas de carro. Sim. E como no rádio só passa o hit, ou o principal single, ou qualquer coisa, as pessoas conheciam essa música e não conheciam as outras do CD. Sim, mas agora, quer dizer, agora por acaso estou a pensar nisto um bocadinho melhor... Ou seja, isto sempre aconteceu, de facto. O que acontecia é que hoje em dia tu não tens de pagar por música, não é? Ou seja, tu no antigamente estavas refém, não é? De passar a música que quisesses. Ou então ias àquelas jukebox e carregavas na música que querias ouvir e tinhas que pagar, não é? Ou então compravas o CD e ouvias aquilo. Hoje em dia não é preciso comprar CDs. Mas pronto, olha, só aqui uma coisa. Poderemos ter outro podcast para falar sobre a indústria musical. Claro. Afastar. Não vamos desviar demasiado. Mas aquilo que tu disseste tem muito a ver. E quer dizer, não nos podemos esquecer, não é? O nosso podcast chama-se Trivium, não é? Que era o primeiro ciclo, as 3 cadeiras do primeiro ciclo de estudo na Idade Média, não é? Portanto, a retórica, a lógica e a gramática. E no quadrivium, que era as quatro artes do segundo ciclo, uma delas era a música, não é? Portanto, a música sempre foi tida como uma arte suprema, não é? Algo que nos conduz ao bom, ao belo e ao verdadeiro, não é? E nós hoje, isto é forte dizer, mas estamos a consumir lixo. Isso tudo que tu disseste, ou seja, o facto de estarmos a ser condicionados por algoritmos, não é? No fundo, para consumir logo a música, é sinal que estamos a comer, é fast food, ou seja, é coisas que nos devem excitar no momento, e depois passas para outra, não é? Ou seja, não permanece. O rock prog Uma analogia. O rock prog é a negação disso. É a negação disso. E quer dizer, daqui se depreende que, quer dizer, a grande maioria do prog rock, há bocado falei de Pink Floyd, é uma pequena exceção, e mesmo assim, atenção, porque dos Pink Floyd as pessoas conhecem normalmente 2 ou 3 músicas, mas a grande maioria do prog rock não é mainstream. Não é mainstream. No limite é até muito contracorrente, não é? Contra qual corrente? Não é? Contra a corrente ultracapitalista que só valoriza aquilo que dá lucro imediato, não é? Que no fundo é aquilo que tiveste aqui a dizer. Pronto. Já houve tempos em que o rock prog foi popular, não é? E era popular por razões engraçadas, pela extravagância musical que representava na altura. Já vamos ver, pronto, que é um estilo de facto algo extravagante. Atenção, como para a pessoa comum, ouvir uma peça de música clássica também é uma experiência extravagante, não é? E pronto, e houve uma altura em que de facto isso tinha piada. Estamos a falar ali no início dos anos 70. No segundo podcast vamos falar sobre isto. Mas quando deixou de ser rentável, o prog rock foi relegado para o backstage e para palcos menores, não é? Ou seja, deixou de estar na capa da frente dos jornais e deixou de preencher grandes estádios, mas tem-se ficado alegremente nesses palcos menores, não é? E vai crescendo à margem da crítica mainstream. Pronto.
E eu acho que isto agora é uma coisa pessoal, eu acho que hoje em dia dá muito gozo não ser mainstream, não é? É fixe não ser mainstream. Portanto, o rock prog não é mainstream e isso é fixe. A música sem limites, como dizia o Steve Hackett, do prog rock, longe de ser, isto é muito importante, longe de ser a vontade de desobedecer aquilo que é o cânon musical do Ocidente, é, pelo contrário, a negação dos limites redutores da música mainstream. E é, para além disso, a integração na música popular, seja ela pop ou rock, não é? Porque dentro do rock prog existem tendências mais ligeiras do pop ou mais heavy do rock, ou o que seja, mas a integração na música popular do imenso património musical mundial, percebes? Por isso, ou seja, estamos a falar de bandas compostas por bateria, baixo, guitarra, teclado, né, que é o normal, e às vezes outros instrumentos, por exemplo, a flauta aparece às vezes, o violino, e vemos essas bandas a integrar na sua música elementos de tudo aquilo que é o património musical mundial, desde a música clássica, obviamente naquele sentido lato, né, que eu já estive a falar, mas também do jazz, do avant-garde, da música oriental, de uma série de coisas. Inclusive a atenção do blues também, por exemplo, há muitos guitarristas de bandas de prog rock, quando tocam solos, tocam muito influenciados pelos blues, e não têm stress nenhum, como é óbvio. Há uma coisa engraçada que é o facto da música clássica e também a música religiosa ter bastante influência nas bandas de rock prog, que por sua vez se distanciou da estrutura musical dos blues, não é? Faz deste género, na sua gênese, um fenómeno europeu. Isto é muito engraçado, porque, como tu sabes, o blues e o jazz, que no fundo são a raiz daquilo que é a música popular americana, desculpa, agora... São americanos. São americanos, exatamente. Aqui um bocado um raciocínio um pouco tautológico. Exatamente. Pronto. E os europeus importaram esse género de música, não é? Tu vês, por exemplo, o início dos Rolling Stones ou o início dos Beatles, eles importam claramente os blues dos americanos. Mas depois, por sua vez, os americanos, ao integrar aquilo que é a sua tradição musical, no fundo, na moeda de troca, deram o prog rock, ok? Que tem sensibilidades muito mais europeias. Por isso é que depois, nos anos 70, o prog rock teve muito sucesso nos Estados Unidos, precisamente por ser uma coisa totalmente diferente e muito europeia. E quando diz europeu, é essencialmente britânico ou é europeu mesmo europeu? Naquilo que é mais conhecido é europeu, mas, por exemplo, vais ter muito prog eletrónico, ou, assim, coisas mais experimentais a vir, por exemplo, da Alemanha, ok? Portanto, é uma sensibilidade mais alemã, por exemplo. Mas eu chamar-lhe europeu, porque, quer dizer, o património de música, sobretudo o período clássico e romântico e o romântico tardio, não é? Quer dizer, que é onde muitos estes compositores de prog rock se vão influenciar, quer dizer, é europeu, não é inglês, ou não é italiano, não é alemão, ou austríaco, pronto, é europeu. Pronto, o prog rock, não é? Coloca de lado, como tenho tentado explicar, a lógica convencionalista, convencional da música pop e daquilo que é a origem dos blues, que basicamente é estrofe, refrão, ponte, refrão. Pronto, isto é a estrutura de uma música pop normal, ou que seja. E, portanto, o prog rock coloca isto de lado e adota métodos de composição que, por sua vez, o objetivo da composição de uma música de prog rock, enfim, grosso modo, não é? É provocar a imaginação de quem está a ouvir, não é? E tornando-se, para além da experiência musical, torna-se algo como, por exemplo, o contar de uma história, transmitir uma imagem ou levar o próprio ouvinte através de uma viagem. Pronto. Isto, atenção, claro que há grandes artistas da música pop, por exemplo, sei lá, Bob Dylan ou Bruce Springsteen, quer dizer, que contam histórias na sua música como ninguém, não é? O Leonard Cohen, por exemplo. Mas a diferença do prog é que usam a parte musical para enaltecer esta experiência, ok? Não só a letra ou a história em si, mas toda a experiência musical, toda a composição é usada para levar a pessoa numa viagem. É muito engraçado que eu, antes de ler aquilo que vou dizer agora, já tinha pensado nesta coisa de levar a pessoa pela viagem, não é? O Steven Wilson, que é o vocalista e o guitarrista de uma banda que se chama Porcupine Tree, que é ele e a banda dele são assim dos artistas atuais mais
mais associados ao prog rock, são assim, tipo agora os grandes do prog rock, este Steven Wilson, e ele define este estilo como, e a citação é, música em que o artista usa o álbum para levar o ouvinte através de uma viagem, não é? Pá, eu já tinha escrito aquela questão da viagem antes de ler isto, e achei muito engraçado. Usa o álbum, e aqui há bocado lembras-te que falávamos sobre o problema, entre aspas, de hoje em dia nos Spotify e não sei o quê, quer dizer, só nos focarmos numa música do artista, não é? Quer dizer, ele diz aqui claramente que há a ideia de usar o álbum, ou seja, pressupõe logo que há aqui um conjunto de músicas que fazem sentido quando ouvidas umas a seguir às outras, não é? E isto tudo para levar, ao longo desta experiência, levar a pessoa por uma viagem. Pronto. Isto levou-me a mim, à minha conclusão pessoal, que a música prog é um acontecimento estético, e cujo objetivo é ser apreciado por características específicas como a beleza das composições, a complexidade musical, o lirismo das letras, ou a história que é contada. Ou seja, no prog rock, mais do que colocar uma ideia em 4 acordes e passá-la ao mundo, ou seja, há um cuidado com toda a composição, há uma vontade de alcançar níveis de beleza que não são comuns na música popular que se ouve. Atenção, há músicas pop lindas, não estou a dizer o contrário, só a dizer que no prog rock existe esta sensibilidade. Pronto, acho que, olha, temos tido uma conversa super interessante. Eu vou agora correr o risco da generalização e vou enunciar 5 características que tipicamente se podem associar, na totalidade ou parcialmente, às bandas e aos artistas de prog rock. Isto não vem escrito em lado nenhum, Bernardo e restantes pessoas. Isto foi o Vasco que pensou nisto. Pronto. A primeira pronto, só para... Porque é o valor acrescentado da conversa. Exatamente, ao menos isso, não é? Pelo menos agora alguma coisa de interessante. Mas vou dizer as 5 características. A primeira é o virtuosismo, maior ou menor, obviamente, mas dos músicos, não é? O virtuosismo dos músicos. Tendencialmente, as pessoas que tocam rock progressivo são mestres nos seus instrumentos. Portanto, isto, por exemplo, para mim que toco guitarra, torna logo interessante, torna logo um género musical interessante, porque sei que vou ouvir coisas tocadas difíceis de tocar, não é? Ou seja, e tocadas por pessoas que o executam de forma brilhante. Portanto, este virtuosismo é muito típico. É muito típico no prog rock, veres o melhor teclista de sempre, ou os melhores teclistas de sempre, os melhores guitarristas, os melhores baixistas, os melhores bateristas, ou muitos dos melhores, não é? Não são sempre os melhores, mas muitos dos melhores estão sempre de alguma forma associados a algum estilo de prog rock. Portanto, mesmo não tenham feito a carreira no prog rock, não é? Porque lá está, até aqui sou eu que estou a pensar à medida que tu vais falando. Sim. Quer dizer, porque se um dos propósitos do prog rock é precisamente de quebrar com barreiras, quebrar com limites, sim. Qualquer pessoa que já tenha tocado, nem que seja flauta ou guitarra quando era mais novo, percebe que para se conseguir quebrar com os limites é preciso, por outro lado, conhecer muito bem o instrumento e como é que ele funciona para se conseguir fazer coisas mais ousadas com ele, não é? Totalmente de acordo, sim. Naturalmente é preciso que sejam bons artistas a nível técnico ou a nível de virtuosismo, como tu chamaste. Sim. Completamente de acordo. O segundo aspecto, portanto, o primeiro é o virtuosismo dos músicos. O segundo aspecto é peço desculpa, voltando aqui só ao virtuosismo, eu disse maior ou menor. Por exemplo, os Pink Floyd, que é um exemplo que se dá recorrente para no fundo, contra-argumentar contra a questão do virtuosismo, ou seja, nenhum dos 4 ou 5 pessoas que passaram pelos Pink Floyd, nenhum deles era um grande virtuoso. Mas, no entanto, por exemplo, o guitarrista não deixa de ser um dos melhores guitarristas de sempre. Mas pronto, isto falaremos adiante. O segundo aspecto é o não convencionalismo das composições. Eu já disse há bocado, quer dizer, não são, tipicamente as músicas de prog rock não é estrofe, refrão, ponto, refrão. Pronto. Portanto, na sua estrutura,
seja na sua estrutura, seja até nos tempos rítmicos que usam, e depois haverá um podcast só, pá, estou a prometer podcast, pá, como nunca, mas pronto, mas depois falaremos sobre o que é os tempos rítmicos, mas pronto, estamos a falar de coisas complexas de tocar, mas tanto na estrutura das músicas, como nos tempos, como, enfim, como na composição em si, não é convencional, ou seja, é diferente, percebes? É diferente. Isto depois só ouvindo é que eu conseguiria explicar. Mas para dar um exemplo, ou seja, é típico encontrar nas bandas de prog rock o formato que se chamam épicos, ou enfim, em inglês seria epic, que são composições, pá, que facilmente ultrapassam os 10, os 15 ou os 20 minutos, percebes? Isso é normalíssimo no prog. Não é que todas as bandas o façam, mas acontece. Portanto, quer dizer, uma música de 20 minutos no universo prog é uma coisa normal, não é uma coisa estranha. Agora, vais-me dizer, quer dizer, onde é que na rádio se passa uma música de 20 minutos? Não se passa, quer dizer, não na dá, Antena 2. Não é? Na Antena 2, bom, pronto, não estou a falar de composições clássicas. Não, porque... Onde na rádio? Exatamente, tens razão. Mas eu vou lá, por acaso, agora, para ser justo, epá, eu agora não quero dizer asneira, mas eu acho que é na Antena 1, acho que na Antena 1 há um programa de prog, pronto, onde é um programa de prog. Não sabia, não fazia ideia. Eu acho que é na Antena 1, pá, não quero dizer asneiras, mas pronto, aí podes ouvir, mas é uma coisa que passa tipo 1 ou 2 horas por semana. Claro, mas não é o mainstream, não é o normal. Não é de todo o normal, pronto. O terceiro aspecto é, a música não é, vou usar aqui inglesismos, não é easy listening, mas é demanding, pronto. Obviamente é demanding por causa também associado ao virtuosismo, não é? Estamos a ouvir coisas complexas, estamos a falar de composições que não são convencionais, portanto, ou seja, não é música que tenha sido criada para ficar no ouvido à primeira escuta, não é? Enfim, tu há bocado falámos sobre isto, não é? Portanto, não é música que vou ouvir e vou gostar logo, necessariamente. Por exemplo, comigo foi no longínquo ano de 2004. Mas é música que poderá requerer várias vezes até conseguimos alcançar tudo aquilo que consta na sua composição. Pronto. E é muito engraçado. Por exemplo, há um tipo que é fenomenal, que é o Ian Anderson, que é o vocalista de uma das grandes bandas de prog rock, que são os Jethro Tull, banda inglesa, e ele diz com alguma piada que o prog rock é a música para que as pessoas se aborreçam facilmente. Pronto, acho que isto resume assim um bocadinho esta ideia de que não é música, não é easy listening, não é? Também li, não sei quem é que o diz, mas li outra definição que é, o prog rock é awkward music for awkward people. Pronto. There you go. O quarto aspecto que queria aqui realçar é o espaço mais ou menos extenso que se dá a passagens instrumentais. Pronto. E com muita presença dos teclados. Portanto, obviamente que numa música de 20 minutos, quer dizer, não é uma música em que o vocalista esteja sempre a cantar, não é? Portanto, há muito tempo dado a passagens instrumentais. E a questão de haver teclados, e não o mero... Pronto, teclados é também, uma vez mais, há milhares de teclados, não é? É como falar de rock prog, há centenas, dezenas de tipos de prog rock e nos teclados também há vários teclados, mas tipicamente no rock há muito o órgão ou depois os sintetizadores a partir aí dos anos 80, mas no prog usa-se muito teclados. Isto permite incorporar num estilo de música de rock, não é? Uma maior palete de sons e texturas, pronto. E portanto, os longos instrumentais têm sempre poderão ter muita presença dos teclados. A última característica que eu queria associar ao rock prog é as letras das músicas, não é? As letras das músicas saem muito daquela loja do I love you, não é? E desculpa, pá, do quero ir para a cama contigo, percebes? Isso é muito, 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 muito pouco típico no prog rock. Portanto, há muito temas de letras no domínio do fantástico, da poesia, da filosofia, o rock psicadélico, aquilo é meio surrealismo, estás a ver? São coisas meio sem sentido. Há ficção histórica no prog rock, há ficção científica no prog rock, e depois, como é um estilo muito inglês, também há muito aquele humor inglês, não é? É muito engraçado. Por exemplo, para quem gosta de Tolkien e de Senhor dos Anéis, pá, há algumas composições famosas do prog rock que são com base no Senhor dos Anéis, não é?
Isto é muito engraçado. E há muitos álbuns de prog rock em que há um tema que forma um conceito geral no álbum, não é? Isto chama-se, em inglês vais ouvir falar muito de concept album, ou seja, são álbuns em que a música, por exemplo, serve a história. Parece que estou a contradizer aquilo que eu estou a dizer há bocado, aquilo que eu disse há bocado. Ou melhor, não é a música que serve a história, a música e a história servem-se mutuamente, ok? Portanto, é como leres um livro, mas só que ao longo de um álbum, pronto. Enfim, são as 5 características. Vou dizer assim muito rápido. O virtuosismo dos músicos, o não convencionalismo das composições, música que não é easy listening, pelo contrário, é demanding, o espaço que é dado a passagens instrumentais e os temas das letras das músicas, não é? Muito para além do típico rock prog. Pronto. Estas características às vezes são levadas também a níveis extremos, não é? E essa é um bocadinho a razão pela qual a indústria mainstream também durante algum tempo achou piada ao género do prog rock, não é? Mas já desde há algumas décadas que acha que, pronto, considera o prog rock como sendo uma coisa, um género de música extravagante, pretencioso, não é? Pronto, é aqueles gajos que acham, que são muito bons e demasiado complexa. Aquela expressão em inglês que é música over the top. Gajos, pronto, lá está, vão para lá dos limites, não é? E isto é muito interessante, Bernardo, porque isto fez, quando preparava aqui este podcast, reflete também, de certa forma, a mentalidade daquilo que é o mainstream cultural. Mas só que em todas, estava a pensar precisamente nisso. Em todas as suas vertentes, não é? Que é o querer sempre nivelar por baixo. Estás a ver? Se uma coisa é demasiado boa, é mau. Então temos que puxar para baixo, não é? Se uma coisa é demasiado bem executada, se é feita para elevar o espírito, é pretenciosa. É pretenciosa. Se alguém se digna categorizar aquela música como objetivamente bela, percebes? Ui. Estás a ver? Ou seja, põe-se em sarilhos. Exatamente. Objetivamente bela, isso foi proibido. Agora, belo tem de ser subjetivo. Tem que ser subjetivo. Por decreto é subjetivo. Já não é objetivo o belo. Exatamente. Vasco, últimas ideias para fechar este episódio. Pronto, olha... Não sei como é que estamos em nível de tempo, mas não sei se já não estaremos aqui a bater. Estamos no limite, pronto, olha, fica aqui, o Bernardo é o meu anjinho da guarda, que me recorda, Não, mas olha, estamos a acabar, não quero dizer muito mais coisas, só, por causa desta questão de ser mantida à margem, não é, da crítica, não é, acaba por ser um estilo que é conhecido e apreciado por poucos. Eu acho que é, infelizmente, conhecido e apreciado por poucos. Sendo que também às vezes esses poucos também são incapazes de ver música para além do prog rock, o que também não ajuda muito à causa, diga-se de passagem. Mas olha, objetivamente, Bernardo, chegámos aqui ao final deste primeiro podcast sobre prog. Pronto, que o objetivo foi explorar o conceito, espero que tenha conseguido passar um bocadinho a ideia daquilo que é o conceito de prog rock e pronto, e no segundo deste podcast vamos falar sobre a sua história, quando e onde é que surgiu, com quem, não é? E quem são as bandas e pronto, e espero e esperamos, eu sei que tu também estás interessado nisto, suscitar interesse nas pessoas. E pronto, meus caros, isto foi mais um podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar o like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima! Até à próxima!